Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero trazer uma introdução a Ruy Lopes. Vou explicar as principais variantes e os conceitos por trás de cada lance. Então, bora pro vídeo. As brancas começam com E4 e aqui as pretas respondem com E5, controlando o avanço do outro peão, D4. Aqui as brancas jogam cavalo F3, atacando o peão de E5 e também apoiando o avanço de D4. Então por isso as pretas jogam cavalo C6, defendendo o peão, que também controla o avanço de D4. E agora, bispo B5, que é o lance que caracteriza Ruy Lopes, o lance inicial. Esse lance, ele, de forma indireta, ele coloca pressão aqui nesse cavalo, que está defendendo o peão e a casa de D4. Porém, além disso, ele é um lance de desenvolvimento. Aqui, as brancas até agora tiveram um desenvolvimento muito natural e elas estão prontas para fazer roque em breve. Aqui existem algumas formas das pretas jogarem. A principal de todas é A6, que é a variante Morph, e a outra é a berlinesa, a Berlim, que é com o cavalo F6. Bom, vamos ver primeiro a berlinesa. Esse lance aqui, ele ataca E4, e aqui o lance mais comum para as brancas é seguir desenvolvendo com um roque. Esse lance aqui, ele indiretamente defende o peão aqui de E4, porque na verdade as brancas vão conseguir recapturar o peão de E5. Esse lance aqui ele também entra no famoso final da berlinesa, que é depois de uma série de trocas aqui, vai ser trocada as damas e o jogo vai meio que direto para o final. Seguindo os lances, cavalo captura E4 e agora D4. As pretas não podem capturar esse peão aqui porque sempre tem essa ameaça de colocar a torre aqui e criar a cravada aqui nesse cavalo. Então, depois disso as pretas jogam cavalo D6 atacando o bispo. Bispo captura cavalo. E depois de D captura C6, peão captura E5, recuperando o peão. Agora o cavalo vem para F5. E aqui, depois de dama captura dama, rei captura dama, a gente chega no famoso final da Berlim. Que é essa posição aqui que não é realmente um final, propriamente dito. Porém, como as damas foram trocadas muito cedo, ele tem uma característica meio de final. E aqui a principal característica dessa posição é essa maioria das brancas aqui, essa maioria de peões na ala do rei, contra a maioria de peões aqui na ala da dama das pretas. A diferença é que essa maioria das pretas tem dois peões dobrados aqui, o que dificulta o avanço deles. Porém aqui, para compensar isso um pouco, as pretas têm o par de bispos. Se você quiser evitar esse final, você pode, em vez de jogar com roque aqui, é possível jogar com D3, simplesmente defendendo o peão, o que vai evitar essas trocas de peças e vai manter mais peças no tabuleiro. E aí depois você pode simplesmente seguir desenvolvendo normalmente. Vamos ver agora então a linha principal, que é o A6. Bom, aqui o lance principal é jogar com bispo A4, mantendo o bispo no tabuleiro por enquanto. Porém, também existe a vantagem das trocas, que é com o bispo captura C6. E depois de D captura C6, a gente vai ver que essa posição tem uma característica bem parecida com a berlinesa. A mesma estrutura de peões, porque as brancas provavelmente vão jogar D4 logo e vai ocorrer a troca desses dois peões, o que vai ocasionar a mesma estrutura de peões da berlinesa. As pessoas não costumam jogar muito essa variedade das trocas porque ela simplifica bastante o jogo. Então é mais comum manter as peças no tabuleiro por enquanto. Bom, e aqui uma dúvida que muitos podem ter é por que não é possível capturar aqui e capturar esse peão. Afinal, parece que a gente pode simplesmente ganhar um peão. O problema é que depois de bispo captura, D captura, se você jogar cavalo captura, as peças têm esse lance dama D4 que ataca duas peças ao mesmo tempo. E aí, aqui você tem que recuar o cavalo e depois elas podem simplesmente capturar esse peão aqui. Isso não é muito vantajoso para as brancas, então por isso que a gente não pode ganhar esse peão ainda. Então por isso o mais comum é manter as peças do tabuleiro por enquanto. Aqui as peças saem com cavalo F6, atacando o peão. E aqui as brancas saem com roque, defendendo esse peão de E4 de forma tática. Porque se as pretas capturarem aqui, que é conhecido como a variante aberta da Ruy Lopes, as brancas podem seguir com D4. Novamente, criando essa ameaça de jogar torre 1 e usar essa cravada aqui no rei. Aqui as pretas jogam B5, bispo B3 e agora D5.
Em momento nenhum as pretas poderiam ter capturado esse peão aqui, porque senão o cavalo delas ia ficar extremamente vulnerável aqui nessa coluna. E agora as brancas podem simplesmente recuperar o peão e depois de bispo e6. Essa posição aqui ela é considerada levemente vantajosa para as brancas, né? Ela é completamente jogável do ponto de vista das pretas, porém as pretas têm opções melhores. Essa variante aqui não é muito popular. Geralmente as pretas vão preferir jogar com bispo e7 aqui, em vez de capturar o peão, que é conhecido como a variante fechada da Ruy Lopes, que é a linha principal. E agora, depois de torre E1, defendendo o peão de E4, a gente está ameaçando para valer ganhar esse peão aqui. Dessa vez a ameaça é de verdade. Então por isso os pretos precisam defender esse peão de alguma forma. Geralmente elas vão seguir com B5, eliminando a possibilidade de você capturar o cavalo aqui com o bispo. Depois de bispo B3, roque é o mais comum. E aqui C3 é a linha principal antiga. Aqui as pretas têm duas opções, jogar com D6 ou jogar com D5, que é o famoso ataque Marshall, que é um sacrifício de peão. Diz a lenda que o Frank Marshall, que é o cara que jogou isso aqui pela primeira vez, e é por isso que a variante tem o nome dele, ele guardou essa variante durante uns 10 anos, para ele poder usar contra o Capablanca, que era tipo assim, o rival dele, que toda vez ganhava dele. E aí ele teve a ideia de jogar esse gambito, e ele guardou essa variante no bolso durante 10 anos até ele ter a oportunidade. É bem interessante essa história. Aqui, depois de peão captura peão, cavalo captura, as brancas conseguem ganhar um peão com cavalo por E5, depois de cavalo por E5, torre captura E5, C6 defendendo o cavalo, e depois de D4, é bem fácil perceber por que as pretas têm compensação aqui por esse peão. As brancas têm bem pouco desenvolvimento, e além disso o ataque das peças pretas é muito forte. Geralmente as brancas acabam tendo que devolver o material aqui para sobreviver esse ataque, por isso não é muito comum que as brancas entrem aqui nessa variante. Vamos ver agora o que acontece em vez de jogar com o ataque Marshall, as pretas saem com a linha principal antiga, que é simplesmente jogando com D6. Aqui, o objetivo das brancas sempre foi jogar o lance D4, que é o que as brancas estão tentando fazer desde o começo, basicamente. Desde que elas jogaram cavalo F3 no lance 2. Elas estão preparando esse lance D4 para jogar ele no momento mais apropriado possível. Aqui é possível jogar D4. Porém, existe um lance, uma sutileza antes, que é o lance H3, evitando essa cravada do bispo aqui em G4. Afinal, esse cavalo está apoiando o avanço D4. Então você não quer que o bispo preto venha aqui e pressione esse cavalo. Então por isso H3 primeiro. Aqui existem algumas variantes para as pretas. Eu vou mostrar duas. A primeira é a variante Chigorin, que é cavalo A5. Aqui o objetivo das pretas é avançar o peão de C5. Só que para fazer isso eles precisam tirar o cavalo da frente. Aqui eles ganham tempo em cima do bispo jogando cavalo A5. Depois de bispo B3, C5. Agora finalmente as brancas conseguem a tão sonhada ruptura D4. Aqui o lance mais comum é dama C7. E agora cavalo D2. A gente vai ver o início de uma manobra muito comum na Ruy Lopes e na italiana também, que é esse cavalo transferir de D2 para F1 para G3. Aqui as pretas podem seguir com C captura D4, C captura D4. E aqui a gente está começando a entrar no meio jogo. Essa tensão aqui entre esses peões tende a se manter assim. Nenhum dos dois lados realmente quer capturar. Se as pretas capturarem aqui, elas vão ficar com esse peão fraco aqui em D6. E se as brancas capturarem aqui em E5, elas simplesmente vão trazer esse peão de D6 para E5. Então, tende a ficar esse impasse aqui no centro. Às vezes as brancas vão avançar com D5 para ganhar um pouco de espaço. E também se esse bispo vier para essa diagonal, para bloquear ele. Então, geralmente as pretas tendem a desenvolver com o bispo D7 também. Bom, essa aqui é basicamente a linha mais clássica da Ruy Lopes que tem. Como vocês podem ver, é uma coisa extremamente lógica. Cada lance tem um propósito bem claro. E também uma linha bem posicional. Vamos ver aqui outra opção, que é a
em vez de cavalo A5 aqui, que seria a variante Chigorin, as presas podem seguir com cavalo B8, que é a variante Breyer. Ela tem basicamente a mesma ideia também, que é avançar esse peão para C5, só que em vez do cavalo vir para A5, ele vai para B8. E aqui ele vai ser remanobrado para D7, onde ele vai ficar apoiando o peão de D5, o peão de E5. As brancas jogam o lance D4, que é o que elas querem jogar desde sempre. E agora tem dois ataques no peão de E5. Por isso as pretas jogam cavalo D7, bem a tempo. O cavalo foi para B8, mas agora ele volta para defender o peão. E aqui novamente a mesma manobra que a gente viu na outra variante, do cavalo indo para G3 através de F1. Geralmente vai seguir com bispo B7 aqui. Esse lance ataca o ponto de E4 aqui. Então as brancas jogam bispo C2 defendendo para poder liberar esse cavalo aqui que está defendendo o peão para ele ir para G3. Bom, e essas aí são basicamente as linhas principais da Ruy Lopes. Bom, e essas duas últimas variantes são as linhas mais clássicas da Ruy Lopes. Como vocês podem ver, a Ruy Lopes é uma abertura extremamente interessante, cheia de complexidade, extremamente posicional. Se você gosta de um xadrez posicional, essa é definitivamente uma abertura que você deve investigar. E essa aí foi uma introdução às principais variantes. Lógico que a Ruy Lopes tem muito mais coisa, você poderia se aprofundar em todas essas variantes aí. Não tem como eu mostrar tudo num vídeo aqui de YouTube, porém espero que você tenha gostado dessa análise. Não esquece de deixar o like no vídeo se você gostou, se inscrever no canal. Se você quer ver a análise de uma outra abertura, comenta aí qual abertura que você quer, que eu posso trazer um vídeo aqui em breve. E se você quiser melhorar o seu xadrez ainda mais, clica no vídeo que vai aparecer agora na tela final. Valeu!